Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para o mês de janeiro de 2023. É ano A, certo? E vamos iniciar rezando uma oração para este mês de janeiro, né? E também nos recordando a oração mundial que o Papa nos propõe para este mês para o apostolado de oração, tá? Para o mês de janeiro. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar rezando a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, que é dedicado para este mês de janeiro. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus.
pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, porque viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, lembrando o tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa, para o mês de janeiro. Pelos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis. Rezamos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, em intenção, do Papa Francisco, certo? E também para todos que faleceram já desde o final do ano passado até agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 23 de janeiro de 2023, estamos na terceira semana do tempo comum, Cor litúrgica verde para esta segunda-feira. O santo do dia, São João Smoller. Deixa eu só ver o outro santo. Ou Santo Ildefonso, o bispo dedicado à Virgem Maria. No caso, eu vou falar um pouco de Santo Ildefonso, porque foi onde eu coloquei a fotinho. Fotinho não, né? Fotinho é ótimo. A ilustração, um quadro dedicado aos santos, Porque no período da Idade Média até a Idade Moderna, as pessoas pintavam passagens bíblicas, até porque eram encomendados essas passagens. E também vida de santos. Então, quando eu encontro uma pintura e tem a referência, você dá uma clicadinha ali na parte do Instagram, da minha conta lá, lê embaixo, mais, Aí você vê, no caso, é um quadro que um pintor, André Gonçalves, se não me engano, fez de Santo Ildefonso recebendo uma casula diretamente de Nossa Senhora. Santo Ildefonso, então, tem esse título, tem toda a história dele, o contexto dele na região da Espanha, se não me engano. Ele foi, acho que, discípulo muito próximo de Santo Isidoro de Sevilha, se não me engano, é esse outro santo. E no momento em que ele estava rezando fervorosamente na capela, muitas pessoas começaram a ficar incomodadas com uma luz, saíram, diz que só ficou ele e 2 diáconos, e ele teve a visão de Nossa Senhora entregando uma casula para ele. Então, uma casula que veio diretamente do céu das mãos da Imaculada,
É bem interessante. Então, olha, gente, praticamente todos os santos, eles têm uma relação muito próxima com Nossa Senhora, todos. Qualquer um que você leia. Santa Faustina tinha uma relação próxima com Nossa Senhora. Santa Gertrudes de Elfita também faz referência, principalmente esses santos místicos, né? E por mais que estude a cruz, né? Eles fazem também o estudo junto com Nossa Senhora. Mesmo que tenha, às vezes, uma presença pequena na vida desse santo, mas é algo significativo, tá? Esse é o pitaco do dia. Tinha uma coisa para falar, e eu vou acabar falando, né? Mas é uma questão que vocês pensem no seu bom senso. Porque eu tenho visto muita gente bocadura. Bom, eu sou bocadura por excelência, tá? Quem sou eu para vir falar isso? Mas eu já tive uma péssima experiência do outro lado, digamos assim, de ter que ouvir situações nada agradáveis só porque um parente meu faleceu. E eu queria partilhar uma situação que eu ouvi, e eu achei assim de uma falta de caridade muito grande por parte das outras pessoas, né? Então, teve uma semana passada aí, eu estava ouvindo o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti e uma moça de Fortaleza. Ela, ela relatando que está de luto, perdeu o pai num acidente de trânsito, né? O pai estava numa bicicleta e o caminhão passou por cima. Só o fato de ela ter falado isso já foi horrível, né? Que ela perdeu o pai de forma muito trágica e, para piorar, o motorista não parou para prestar os primeiros atendimentos. Ficou como fugitivo, né? Mania do povo, né? Acha que vai tirar da consciência. Espero que a consciência desse cidadão pese bastante, sabe? Porque tratou o pai da moça como se fosse um bicho qualquer, um nada, né? Uma lata véia, certo? Ah, mas ficou assustado. Não, mas o problema é que quando a gente tira a carteira de motorista, não importa qual a categoria, o que que a autoescola, o Detran fala? Que a gente tem que esperar, mesmo que aconteça o pior, mas a gente tem que estar lá para assumir a responsabilidade e arcar com as consequências, independente de quem que atravessou na frente de quem, né? Se não bastasse essa história, ainda diz que as pessoas chegavam nela e falavam, colocava Deus no meio. Ah, porque chegou a hora, Deus assim quis, e isso não conforta o coração de quem está enlutado. Então eu queria pedir a especial caridade, você que pensa que falando essas coisas conforta, eu acho que conforta para quem fala, não para quem recebe. Eu acho até que tá até um senso de sadismo aí. Questão muito sádica. Quer ver a pessoa sofrer, aí fala isso, né? Mesmo que seja de forma inconsciente. Eu tô falando isso porque eu já estive no lado dessa moça no sentido de ter perdido uma pessoa e ter ouvido os maiores absurdos. Tem gente que não sabe falar na hora que há uma perda. Eu acho engraçado que tem gente que não aprende também, porque tem pessoas que eu conheço que já perderam um monte de gente, amigo e não sei o que, parente e tal, e chora, pede oração e tal. Aí quando acontece, como foi a minha vez, porque morreu e tal, não, mas isso não é nada. Ou vai falar, mas descansou. Porque não sei o que. Sabe? Então, tem pessoas que eu já não falo nada. Prefiro nem falar nada. Acabei colocando as pessoas num certo compartimento da minha mente. Tipo, não, essa pessoa é até esse limite. Daqui pra diante não dá. Eu não confio, não adianta. A pessoa vai falar uma coisa desagradável, vai furar meu emocional, não adianta. Né? Então, tem gente que é assim. Às vezes tem gente que não se presta nem pra dar um bom dia. Desculpa falar. Porque às vezes eu dou bom dia, a pessoa acha que o que açaí quer. É bem assim. É por isso que eu sou mal educado às vezes, sabe? Eu nem dou trela, porque é melhor nem. Não adianta. Tem gente que tá bem. Né? Eu também. Então, às vezes eu tô num atravessado do dia. Mas eu fiquei muito sentida por essa moça, tô rezando por essa moça. Lamentavelmente, né? Porque é uma situação que você que vai pra velório ou nem vai. Olha.
É assim, cada um tem sua consciência e cada um tem seu bom senso. O que eu percebi nas gerações atuais, as pessoas não vão para velório, porque não quer se estressar. Não, tudo bem. Se você ficar doente, fica entre ansiedade e tal, né? Ou teve um caso aqui em Curitiba, esse eu vou ter que falar porque o cara é excêntrico, né? Para não dizer biscoiteiro da vida. Vocês acreditam que tem um cidadão, um senhor de 60 e poucos anos, que vai comemorar aniversário agora final do mês, mas eu não sei se essas pessoas vão dar bola para esse senhor ou se vão dar bola, vão usufruir do bem bom que ele vai oferecer, né? Um cara excêntrico. O que que ele fez? Ele pediu para falar que ele morreu, contratou uma capela e eu não vi todo o vídeo. A única coisa que eu sei é que isso deu um baita de uma confusão aqui. Ele, no meio lá da cerimônia e tal, ele aparece, tipo, fez uma gravação, passou pros amigos, tinha gente chorando, porque, meu Deus, ele morreu, ele morreu. E, e aí ele apareceu vivo. Qual que era o objetivo, o suposto objetivo? A passação de pano, a passação do alto pano para ele. Não, eu queria saber quem que realmente se importava comigo. Teve um que ele ficou tão bravo que deu um tapa na cara do cidadão, e a outra foi também, a amiga, né, suposta amiga, foi lá cobrar. Sabe o que que esse biscoiteiro, esse velho, desculpa, é velho mesmo, atitude de gente ranheta, falou ainda pra amiga? O que que você tem a ver com a minha vida? Bem assim, ele não se importou com o sentimento alheio. Ele chamou todo mundo pro próprio velório, fez uma brincadeira de extremo mau gosto. A capela mortuária veio pedir desculpas, falou que não sabia que estava sendo feito esse tipo de teatro, não era conivente com esse tipo de coisa, porque não se brinca com esse tipo de coisa, né? E eu também acho. Eu acho que ele só quis visibilidade para aparecer na TV, porque só teve. Apareceu na TV só aquele dia mesmo, foi semana passada. A coisa mais horrorosa que eu já vi. Porque as pessoas, veja bem, as pessoas largam tudo para ir no velório. Às vezes tem uma situação lá que precisa resolver e aí vai tudo, chora ainda em cima do caixão e o cidadão faz uma dessa. Acho que tinha que ser proibido, né? As pessoas tinham que processar a pessoa para que não fizesse isso. Eu só lamento informar que no dia que ele for de verdade, acho que não vai ninguém, porque eles não vão acreditar, não é? Desculpa eu estar trazendo esse tipo de coisa, mas é o nível do egoísmo, do autocentrismo, sei lá o nome que se dá para isso, fora da realidade, gente. Onde já se viu fazer um negócio desse? Porque eu já tive situações na minha família, da minha família, não, da minha parentela, que morreu uma pessoa muito querida que foi para lá em Santa Catarina, né? Porque a filha levou. Não era nosso desejo, acho que não era o desejo dela. Ela não nos chamou pro velório e pro enterro, que na verdade não teve enterro, teve crematório, né? Entende? Que eu já achei feio da parte da cidadã lá. Porque a gente é brigado, assim, que a família, ela brigou com a gente, nós também brigou, cada um quer ficar com a sua razão, né? E aí aconteceu essa situação. Aí veio e trouxe as cinzas, uma parte das cinzas da pessoa aqui, da tia. Sabe, mas umas paradas muito ruim. Já tem isso pra aguentar, ainda vem uma pessoa ficar brincando com esse tipo de coisa, né? Mas eu tô querendo dizer o seguinte: não tem nada pra falar, só diga meus pêsames, meus sentimentos, dá um abraço, não fala nada. Se tiver que ficar só perto, fica. Precisar que ajude, leve pra cá, leve pra lá. Se você puder, faça, não fale nada. Não fale nada. Tem gente que conta piada no velório, né? Tem isso também. Fica dando risada. Às vezes não é por causa do morto, mas fica dando risada por alguma coisa. Então, isso não pega bem, né? E as pessoas não sabem mais lidar. Aliás, o que eu vejo muito também, as pessoas também pararam de ir em festa de aniversário, não vão mesmo, sabe? Então, tem umas situações assim, mas velório, as pessoas não vão mais. Ninguém tá aí pra dor de ninguém, mas pelo amor de Deus, não faltem com a caridade com ninguém, tá? Porque eu conheço gente grossa mesmo. E aí, quando acontece alguma coisa, eu até evito de falar pra um pra outro, porque eu sei que vai sair alguma bobeira. Porque não adianta, é a natureza da pessoa, né? A pessoa tem que ter noção
né? E não adianta, tem gente muito sem noção, sabe? Então colocar Deus, dizer que é vontade de Deus, que foi a hora da pessoa. Imagina, desde quando que é a hora da pessoa ser atravessada por um caminhão, gente? Isso não é hora. Não fale isso. Chegou a hora. Ai, que tragédia, né? Reza pra pessoa lá que ela tá com sede de justiça, né? Que o motorista passou por cima do pai muito querido dela, tava cheio de saúde aí, né? E quantos que não morrem no trânsito, certo? Bom, gente, falei. Era esse o recado que tinha falado ontem, né? Que eu ia dar. Vamos encerrar por aqui. Bom, a primeira leitura de hoje é Hebreus 9, versículos 15, depois 24 ao 28. Irmãos, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Jesus não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si mesmo, muitas vezes. Não, e não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entrega no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora na plenitude dos tempos que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 97 ou 98, com o refrão: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão, seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Cantai um canto novo, porque Ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações, sua justiça recordou o seu amor, sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O evangelho de hoje está em Marcos 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. E então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá se manter. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto nos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho de ontem, domingo, né? Terceiro domingo do tempo comum. Mateus 4, versículos de 12 a 23, Jesus está montando a sua equipe de apóstolos e está às margens do Mar da Galileia. Muito bem. Interessante observar aqui, na questão da liturgia da palavra, Jesus defende o Espírito Santo. Aí vem o questionamento, porque o canal aqui também tem essa questão de fazer as perguntas difíceis. Temos defendido Jesus em nossa vida? Temos defendido o Espírito Santo? Temos defendido Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo? Ou temos comprado a briga de alguns ilustres ou não tão ilustres celebridades da vida, né? É só ver, gente. O Big Brother não é só você ver a vida alheia. Acontece muitas coisinhas lá, né?
todo mundo sabe, uma vez na vida alguém viu isso. Nem que seja um ano, tomou partido, tomou as dores de alguém. Chegou a votar também, né? Não é só Big Brother, tem a Fazenda que ninguém fala que vê, mas vê. Pelo menos ouve as reverberações, né? Porque da Fazenda do ano passado foi tão ruim e teve gente que apoiou a cidadã, a advogada lá. Pra ela não ficar feio, ela saiu, né? Pediu pra sair, né? Porque ela percebeu que não ia ganhar aquela. Certo? E ficou pior ainda. Mas tem gente que apoia esse tipo de gente, sabe? Eu não falei aqui que tem mulheres que têm uma atração enorme por bandido perigoso? Mas bandido, bandido mesmo, não é pouco bandido, não. De chegar a mandar carta. Pessoa apaixonada pelo cidadão, né? De alta periculosidade. Isso é real. Isso não é mentira. Isso não é muito falado na mídia. Isso não é muito falado, mas no círculo dos psicólogos existem livros, artigos, inclusive na época lá que eu trabalhava numa livraria de psicologia, eu peguei uma conversa lá do meu chefe com a psicóloga, que ele ficou indignado, falou, como é que tem mulher que se apaixona, manda carta e depois se relaciona com a pessoa? Aí ela estava explicando, porque é um transtorno, a pessoa gosta desse tipo de gente. E defende ainda. E às vezes eu vejo, né? Porque eu parei de ver essas coisas, porque não faz bem, gente. É ver muita realidade dos outros que não entra na minha vida, né? Então isso não agrega nada pra minha vida, na minha caminhada. Mas um dia eu vi a moça, daquele caso de família, só que eu não vi o caso, eu não vejo caso de família, mas eu vi a moça fez um desenho, tem uma artista, né, que faz umas cartoons assim animados, e eu vi o desenho. E qual que é a história? A moça se apaixonou. Como é que é? A moça conheceu um rapaz via amiga dela. Ó, como é que é também as amizades. Aí, tá. Só que a moça falou: eu tenho um amigo que é presidiário. E essa guria curiosa, não, eu quero saber quem é. Ah, vou te apresentar. Diz que levou ela lá, naquelas visitas íntimas, sei lá o quê. Gostou do cara, engravidou do cidadão. O pai dela repreendeu ela, como todo pai, né? Mas não adiantou, a menina gostou do cara, presidiário. E ainda fez filho. Aí, o que que tem na cabeça dessa moça, gente? Tem gente que é meio música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Entendeu? Só que é o seguinte, deixa a vida me levar, aí a encosta cede, você é sugado pela terra, né? Porque estamos aí vendo as tragédias aí da chuva, certo? Então, como é que temos defendido Jesus? O que que... E outra, às vezes, numa fase da nossa vida, e isso são várias fases, e a gente tem que estar atento para não entrar num Alzheimer espiritual também, né? Para depois ficar passando paninho. Ou então o caso lá do Juiz Eli, né? Porque tá reprisando aos sábados lá o Reis, né? Aquela novela. Aí teve a tragédia do Eli e seus filhos, o que era o mentor do Samuel, certo? Qual que foi o erro do juiz Eli? Deus havia avisado várias vezes: ó, seus filhos estão seguindo um caminho perigoso que me desagrada. Então sua casa vai acabar. Por quê? Porque o juiz Eli não repreendeu direito. Ficou atrelado ao gostar dos filhos, que não, ele não queria ver que os filhos dele não valiam nada. Os outros é que estavam errados, que estavam falando mentiras a respeito. Ele não estava vendo as corrupções dos filhos. Dói? Dói. Né? Só que aí desagradou a Deus. Certo? Acabou a família dele. E a Arca da Aliança caiu em mãos inimigas. Porque Deus assim quis. Para provar que ele é Deus. Ele não precisa depender da mão do homem. Já que é tanta infidelidade. Porque pecar, todo mundo peca, mas... Se Deus está avisando que tem uma coisa errada e é preciso consertar, e se não está consertando, então vamos resolver de outro jeito, pior, e ainda assim não se atina, não fica antenado nas coisas, não toma uma posição, fica difícil. Então a vida são decisões. Mas o que eu digo é assim, às vezes acontece uma fase da vida que a gente cai numas tentações
e depois não é só remorso, porque aquilo precisa de uma avaliação profunda, de autoconhecimento, que é muito difícil. A maioria não quer se autoconhecer. É cheio dos apegos. No fundo, a gente é que nem as criaturas animal. A gente às vezes tá lá lambendo os pés de alguém pra ter carinho, tá se esfregando nas pernas que nem um gato, uma gata aí pra também ter carinho em casa, vai lá agradar. É assim, né? Fazer o quê? Faz parte do ser humano, mas a questão é, qual que é o objetivo disso? Para evitar problemas futuros, que tipo, a pessoa não viveu direito, sei lá, a castidade, chegou depois de casado, que poderia tá de boa com a esposa, é, né, é um caso aqui, eu sempre já contei algumas vezes, pô, casal que era tipo, da antiga pastoral familiar lá, há 40 anos atrás. Não, 40 não, mas uns 35, sim, 35 anos atrás, que é do tempo da minha catequese, grupo de jovens, então eles eram olheiros, assim, cuidavam da gente. E era um casal, assim, irrepreensível. Aí, antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, o senhor lá, isso que o filho já era casado, um filho único e tal, e essa senhora trabalhava, se aposentou na área da saúde, então é o momento que o casal poderia, acho que ele era aposentado também, era o momento que o casal poderia retornar e retomar a caminhada dentro da igreja, dentro de uma pastoral, mesmo com os percalços, problemas e tudo. O que aconteceu? Sei lá o que houve com o senhorzinho, se apaixonou por uma mulher, se ainda se apaixonasse por uma, não, foram com várias. E fez de tudo. Isso que é um tempo antes de eu saber do escândalo, estava lá na fila da confissão. Não dá para entender, meu Senhor Jesus. Aí o casamento acabou, a senhora meio que. Porque ninguém quer admitir, né? As fragilidades, mas a pessoa ficou muito frágil, ficou muito estranha, ficou muito arredia. Aí eu. Rezando, né? E o casamento perdeu. O casamento perdeu. Mas que não perca a alma também, né? Sabe? Então, mas isso nunca vai acontecer comigo. Não, vai acontecer. Os momentos bons que você tem hoje, um dia você não vai ter mais. As pessoas que falam feliz aniversário pra você, que você dá valor pra isso, lá daqui 30 anos, ninguém vai lembrar. Por quê? Porque já morreram, estão com Alzheimer, estão doentes. Aí a nova geração, que seria lá, sei lá, sobrinho, primo, sei lá. Essa nova geração tá nem aí pra você, entendeu? É um tremendo desconhecido. Aí aquilo que eu cheguei a ver no Facebook uma vez, um senhor falando, hoje, dentro de um grupo qualquer, assim, eu nem lembro que grupo que eu participava, a pessoa colocou, hoje é meu aniversário. Aí o pessoal, feliz aniversário pro senhor, feliz aniversário pro senhor. Então, mendigando um parabéns. Eu, falar a verdade, pra mim, eu não gosto de aniversário. Meu alto aniversário eu não celebro. Eu tenho um acordo com Nossa Senhora. Tanto é que eu nunca falei a data do meu nascimento. Talvez alguém suponha quando que é o mês que eu nasci, né? Mas às vezes eu falo, escapa alguma coisa, mas eu nunca falei, porque eu falo a idade. Ó, completei tal idade. Mas não precisa dar parabéns. Se puder rezar, eu agradeço, mas parabéns você não precisa dar, não. Porque várias vezes eu vi isso da pessoa, ou então que nem um caso que meu pai achou um absurdo, né? Meu pai tinha vários defeitos, mas esse não era defeito. Ele falou que eu vi um caso lá, a mulher separou. Isso também, papo de 30, 25 anos pra trás, quando ele trabalhava lá na feira. Aí disse que, falando pra minha mãe, depois minha mãe contando pra gente, que como é que pode? O homem pediu a separação da mulher dele. A mulher era trabalhadeira, cuidava da casa, cuidava dos filhos. Mas a única coisa que ela não fazia pra ele era fazer uma festinha, um bolinho de feliz aniversário. Talvez fizesse em casa, mas chamar o povo, diz que ela não gostava, né? Então, porque eu entendi, ela não era daquelas de celebrar o aniversário do marido. E isso foi o motivo da separação. Aí ele casou com uma outra mulher que fazia festão. E aí eu não soube de mais nada, né? Entende? Então, assim, o casamento não correu como era o objetivo. Só que, gente, cada um tem sua cruz, né?
Muito né? O que que nós vemos hoje em dia também com relação a casamento? Eu não sou casado, mas eu fico assim muito sentida, é muito biscoito rolando, que nem aquele caso lá, fofocas internacionais. A separação da Shakira, do tal do Piquet, o marido dela, né? Porque o cidadão trouxe a amante dentro da casa deles. Então, errado era ele, mas teve a separação. E para ela foi muito doloroso, porque a pessoa não esperava isso da pessoa, né? Então não havia conversa. E aí, o que que ela fez diz que tá bombando? A música lá que ela fez. Tá, tudo bem, tá ganhando dinheiro em cima, mas é falta de maturidade também, né? Eu também, quantas vezes que a gente não faz umas imaturidade aqui no canal, né? A gente é imaturo, né? Mas as pessoas não estão entendendo o que que é um casamento. O casamento, depois de uma década, 2 décadas, tem que reavaliar algumas coisas, conversar. Ó, os filhos já cresceram, estamos sozinhos, o que que nós vamos fazer agora? Marcar outros objetivos. Se eu que sou solteira, eu chego nessa idade, eu vou fazer 48 anos, ainda estou com 47, mas vou fazer 48. Eu sempre tenho que pensar, não, esse ano, o que que eu posso estar verificando na minha vida, meu caráter ou minha falta de caráter, as antivirtudes, os defeitos que prejudicam, me levam a pecar. E é difícil, que nem hoje eu tava avaliando e caí naquele pecado de novo. Mas por quê? Ah, descobri. Por quê? Eu não queria admitir uma coisa que eu tava jogando para baixo do tapete. Eu não tava falando para Jesus, ó, Jesus, é isso aqui, ó, tá acontecendo. Quer dizer, eu não queria admitir que era, né? E dói, tudo dói. Dói muito, né? Não é fácil mudar, né? Como diz burro velho, já viu, né? Bom, eu trouxe uns pitacos estranhos, mas olha, eu vejo coisa muito estranha e eu tô chegando a um ponto que acho que é melhor eu não ver essas coisas. Tem que se preservar. Amanhã tem um pitaco também dessas coisas muito estranhas. Graças a Deus eu não assino Netflix da vida, Paramount, Disney+, sei lá, como é que é? Tem um monte de canal de streaming, né? Globoplay, Play, Play, Playvision, sei lá, tem um monte aí, até a Record tem. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não, 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 não vale a pena. Né? Eu ainda gostava, papo de velho. O que eu gostava muito era quando o Jacques Cousteau fazia lá, vocês nem sabem quem é. Jacques Cousteau é da década de 60, 70 e começo dos 80. Aí ele aposentou o navio dele, né, o navio de pesquisas lá, o Calypso. Que dó, né? Virou banda. Mas esse senhor, o senhor Jacques Cousteau, ele fazia muitos documentários porque ele era oceanógrafo. Era um estudioso dos oceanos e principalmente era um dos primeiros a falar sobre a questão ecológica, a questão da poluição. Ele nem sabia direito o que eram as mudanças climáticas, então ele tinha um navio de pesquisa, quebra-gelo, inclusive, ele foi para Polo Norte, Polo Sul, que era o Calypso, né? E o neto dele, aproveitando o nome, quis ser também, mas eu nem vejo muita coisa desse neto. O mais legal era esse senhor. Então ele mostrava o fundo do mar, os mergulhadores, aí tinha material específico para mergulhar em baixa temperatura. Então esse eu gostava bastante de ver. Às vezes passava na Band lá tempo atrás, 40 anos mesmo, porque eu tinha 7 anos, né? Fazia bastante tempo. Essas coisas não se vê, porque custa caro, né? É mais legal falar de reality show, eu tô vendendo quinquilharia, quem dá mais. Eu fui na casa esses dias de uma pessoa com canal pago. Cada bobeira, gente. Nossa. Ah, que chato. Que horrível. Aí o que que eu pensei? Vou economizar, né? Ou economizo, faz lá para pastoral social, faz uma doação, né? Gastar com Netflix. Então amanhã eu vou falar um lance aí muito estranho, que até eu fiquei assustada, mas eu mesmo, nessa minha idade, eu jamais assistiria uma série lá. E a maioria das séries tem falado de coisas sensíveis e isso. Olha, gente, isso aí é Pavlov explica, sabe? Só procure lá o que que é o Pavlov. Pavlov é aquele do. Eu não sei se é do cachorrinho ou do ratinho. Ele fazia um experimento assim que o bichinho
Ele apertava um botãozinho e esse botãozinho soltava a ração. Aí o bichinho aprendia. Aprendi, entendeu? Por indução, sei lá como é que é o termo, se é indução e tal. Esse é o começo das psicologias da vida. E, infelizmente, tem acontecido isso nos canais de streaming e até joguinhos da Play... Aí, da Play Store, aí, da Google Store, aí. Depois eu comento amanhã. É, papo difícil. Parece inocente, parece... Não é inocente, parece... Sei lá, nada a ver, mas tem tudo a ver, tá? Então eu vou deixando vocês pra cá. Uma ótima segunda-feira pra vocês. Hoje deu sol, vai chover. Né? Então um abraço a todos. Fiquem em paz.